Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rafael com gravando aí mais uma aula para a gente, na verdade, um debate sobre alguns temas, para que vocês possam estar estudando aí, revisando algumas questões, tá? Então, vamos lá. Eu vou trazer aqui alguns conceitos, né, vou falar, né, eu creio que a maioria de vocês já participaram de algum debate sobre isso, ou de alguma aula, né? Nas minhas aulas eu sempre debato esses temas, então fica aí como olhar novamente, olhar com alguns outros exemplos para esses mesmos processos, tá bom? Então, nós vamos falar hoje sobre modernidade, colonialidade e outros temas socioculturais, né? Basicamente pensar como se configura tudo isso e trazer alguns exemplos na nossa sociedade atual, justamente fazendo essa correlação entre modernidade, colonialidade e o que vivemos hoje, né? Então, primeiro a gente tem que saber o que é colonialidade e o que é modernidade, né? Ou ao contrário. Eu tenho dois autores base, né? Dois autores que formam a base para essa discussão, que são o Walter Mignolo e o Aníbal Quijano. Caso vocês tenham interesse, eu posso estar recomendando as leituras específicas, tá? Então, o Walter Mignolo, ele vai... Assim, quando eu falo Walter Mignolo e Aníbal Quijano, eu estou falando dois de um grupo de autores que debatem esse tema, tá? Mas vamos partir do que eles estão falando a partir das obras específicas. O Mignolo, ele vai dizer o quê? Que modernidade é a expansão da visão do colonizador, primeiramente europeu. Nós sabemos que quando nós temos no século XIX, no século XX, nós temos aí outros grandes imperialistas, outros grandes colonizadores, né? O exemplo mais claro que a gente tem é o confronto da Guerra Fria. Então, Estados Unidos e União Soviética vão ter aí uma visão, né? Na verdade, uma perspectiva de controle desse mundo dividido, né? Durante a Guerra Fria. Então, mas e eles vão tentar, esses dois países, né? Vou pegar o mesmo exemplo, Estados Unidos e União Soviética, eles vão tentar expandir a sua visão de mundo para outros países, né? Outros territórios. Mas a questão aqui é que a modernidade é justamente essa expansão da visão de mundo, da organização de mundo, deste colonizador, para todo o mundo considerado não civilizado, né? Então, civilização é na Europa, nas Américas não há civilização, na África não há civilização. Nós, como pessoas boas, temos que levar essa civilização para esse lugar não civilizado, tá? Beleza. Essa modernidade, ela é uma expansão cultural, ela é econômica, ela é política, né? Nós temos que entender que esses lugares, África, América, por exemplo, foram anexados ao mundo do colonizador, se tornaram colônias, expansões do reinado, né? Nós tivemos aqui no Brasil a questão das capitanias hereditárias. Então, assim, o Brasil virou uma extensão territorial de Portugal. Então, tudo isso nós entendemos enquanto a modernidade, né? Essa expansão, né? Sair da Europa e ir para os outros lugares. E aí o Mignolo, ele vai dizer que a colonialidade é um subproduto da modernidade. O que a gente está querendo dizer com isso? Quando eu quero ocupar esses espaços, eu preciso dominar os ali residentes, eu preciso organizar aquele território para a minha lógica, né? Então, a colonialidade é uma organização do mundo a partir do parâmetro do colonizador. Então, que parâmetro é esse? É o homem branco, hétero, cristão, né? Cristão católico, inicialmente, dominador, que fala a língua do grande império. Então, nós temos todos esses perfis, eles
esse perfil, entre aspas, ideal, ele é construído a partir da visão do colonizador. Tudo aquilo que está fora deste parâmetro é considerado inferior, né? Então, a mulher, ou indígena, ou aquele que cultua os deuses africanos, o chamado bárbaro, o chamado estrangeiro, todos esses grupos, agrupamentos que estão fora desse padrão estabelecido, eles são menores, né? Sofrem essa colonialidade, sofrem essa violência que é ocorrida, né? Que é praticada, na verdade. Então, quanto mais o indivíduo se desvia desse padrão, maior é a acumulação de violências que ele sofre, né? Então, e perceba que eu não estou falando no passado, né? Sofria. Então, dizer, por exemplo, que a mulher negra sofria violência é cometer um erro tanto analítico quanto ético, humano, no sentido de dizer que não sofre mais, né? Sofria, porque a grande tese da teoria colonial é que esse modelo de organização do mundo se tem continuidade na atualidade, né? Na contemporaneidade, no mundo que nós vivemos agora. O Aníbal Quijano, ele vai colocar 3 principais tipos de colonialidade. Colonialidade do ser, do saber e do poder. Vou falar rapidamente sobre cada uma, né? A colonialidade do ser, até falei um pouquinho sobre isso no exemplo anterior, é a organização do mundo que coloca certas formas de vida como inferiores, né? A galera que debate a questão do veganismo, por exemplo, debate muito a colonialidade do ser, mas quando você debate que a vida da... Voltar ao mesmo exemplo, que eu vou trazer alguns dados daqui a pouco, que a vida da mulher negra, ela, entre aspas, né, tem menos valor do que de outros grupos, do homem branco, do homem negro ou da mulher branca, enfim. Tudo isso representa o quê? Que nós estamos classificando as formas de vida, as subjetividades entre com maior valor e com menor valor, né? Então, algumas formas de vida, elas são mais fáceis de se repor, né, na lógica dessas pessoas, né, que praticam consciente ou inconscientemente essa colonialidade. O segundo tipo de colonialidade é a colonialidade do saber, que tem a ver com filosofias, literaturas, cosmologias, formações ontológicas, organizações culturais. Basicamente, você dizer que certas formas de conhecimento, de saber, de filosofia, de literatura, de arte, valem menos do que outras, né? Então, você dizer, por exemplo, que... Um exemplo aí de que aconteceu no passado, que o berimbau é um instrumento de pessoas que não estudam, porque só tem uma corda, quando é de notório conhecimento de todos que o berimbau é um instrumento de música muito linda, de complexidade, só que é um instrumento de matriz africana, né, negra. Então, quando a pessoa abre a boca para dizer, ó, apenas os instrumentos criados que vieram dessa cultura erudita europeia são arte de verdade, ele nada mais, nada menos está dizendo que uma cultura, um saber, uma arte vale mais do que a outra. Né? Então, isso é uma forma de colonialidade, e isso se reflete em muitas questões, como, por exemplo, quem produz conhecimento, quem é reconhecido enquanto produtor de conhecimento, né? Tem uma campanha da ONU, que eu assisti a propaganda, estava assistindo TV e assisti a propaganda, já tem uns 2 anos já, que mostrava a história de mulheres pelo mundo inteiro, né? E ao final dessa propaganda da ONU, era dito assim, mudar a vida de uma mulher muda a vida de várias mulheres. O que a propaganda quis dizer? Qual foi a minha análise junto com o nosso tema aqui debatido? Que nós temos que
dizer para as mulheres, para os meninos, as meninas negras, negros, galera da comunidade LGBTQ+, galera indígena, e eu falo galera por uma aproximação que eu tenho, né, de contato com as pessoas, a galera no sentido positivo, né, minha galera, a pessoas que eu gosto de conversar e de andar. E quando eu falo que quando você empodera, apesar de que essa palavra tem muitas críticas, né, dentro do próprio movimento feminista, mas não me cabe aqui dizer, quando você empodera uma mulher, analisando a propaganda da ONU, você cria história, uma história a ser copiada, né? Então, quem é que produz conhecimento? O exemplo, né? Eu sou um rapaz daqui da região norte e eu não vejo ninguém da região norte produzindo conhecimento. Então, é preciso que tenha uma pessoa para que eu possa construir histórias, sonhos, narrativas, intencionalidades a partir dessa história. Então, a partir do momento que a gente tem uma mulher pesquisadora, a partir do momento que a gente tem um nortista pesquisador ou pesquisadora, nós criamos possibilidades de romper com essa colonialidade do saber. E a colonialidade do poder tem a ver basicamente com quem tem acesso historicamente ao poder no Brasil, né? Basta vocês olharem a composição do nosso Senado e do nosso Congresso e vejam qual é o perfil de pessoas que ali estão no poder. Só fazer essa análise, né? E o quanto que esse perfil representa a nós, né? A nós pesquisadores, a nós estudantes, a nós pessoas de classe média ou pessoas pobres, quanto que representa as mulheres, as pessoas negras, indígenas, os dissidentes, né? Os trabalhadores, né? Então, quem está ali representando, direcionando o futuro do país, né? E para quem? São perguntas que a gente tem que fazer com relação a essa colonialidade, né? Quem tem acesso ao poder? E aí aqui eu trago algumas aplicações, né? O pessoal do podcast, eu vou ter que ler, né? Para vocês. Então, foi feita uma pesquisa pelo INSPER, né? Na verdade foi feito pelo PNAD e o INSPER fez uma adaptação, uma visualização, que afirma que pegou algumas profissões, né, salários de pessoas com ensino superior e fez um comparativo entre homens brancos, mulheres brancas, homens pretos e pardos, mulheres pretas e pardas. Eu vou pegar aqui alguns exemplos, né? Mas de antemão eu gostaria de adiantar para vocês que na engenharia, na medicina, na docência, na administração e nas ciências sociais, os homens brancos são os que mais recebem. Eles são seguidos pelos homens pretos e pardos. Em terceiro lugar, vem as mulheres brancas e, em último lugar, as mulheres pretas e pardas, né? Então, o que isso nos diz, né? Que, primeira questão, fazendo uma análise desse gráfico, né? Que os homens, independente da cor, recebem mais, em todas as profissões aqui colocadas. Segundo, que as mulheres pretas e pardas, elas são a que menos recebem, mesmo tendo a mesma formação, né? Então, o que justifica, dentro desses discursos de meritocracia, de empregabilidade, de formação, de sei lá o quê, tudo isso que é reproduzido aí aos léus, uma baboseira muito grande, que tem gente que toma isso como ciência, mas é ideologia pura. O que justificaria essa diferença? 4 grupos sociais com a mesma formação e ter essa disparidade de salário, né? Vou pegar aqui o exemplo da medicina. Homens brancos recebem na média de 15 mil reais mensais, quanto que a mulher preta vai receber um pouco mais de 6 mil e a mulher branca
um pouco mais de 6.200. E o homem preto vai receber em torno de R$ 10.500. O que justifica isso? Né? O que justifica isso? Entre professores também, né? O salário máximo do professor é o homem branco ganhando 6 mil, quase 7 mil reais, seguido do homem preto e pardo, que recebe quase 5 mil, e depois a mulher branca, com 4,5, e depois a mulher preta, recebendo em torno de 3 mil em média. Então, o que justifica essas disparidades, né? Eu gostaria que a gente pudesse refletir sobre isso. O que é o mérito? Não, não é a formação, é outra coisa. Que outra coisa é essa? Né? Que outra coisa é essa? Por quê? Então fica aí uma pergunta fundamental. Continuo com alguns dados sobre a questão da mulher negra no Brasil. 3 a cada 4 mulheres assassinadas no Brasil é uma mulher negra. 3 a cada 5 das mulheres mortas por feminicídio é uma mulher negra. Metade das vítimas de lesão corporal são mulheres negras, estou falando isso no Brasil. Metade das adolescências vítimas de estupro de vulnerável e metade das mulheres vítimas de estupro no Brasil. Né? Nós temos aí vários critérios que corroboram para isso, questão econômica, segurança pública, a perspectiva que a nossa sociedade tem da mulher, né? O que justificaria a mulher receber menos? O que justificaria a mulher negra ser alvo da grande maioria das violências praticadas contra a mulher no Brasil? Nós temos aí vários dados, várias narrativas que corroboram com isso. Mas uma delas, que eu utilizo enquanto critério de análise, é justamente essa questão da colonialidade. Aí eu trago mais uma discussão aqui. Denúncias de intolerância religiosa no Brasil de 2015 a 2018. Em 2015, 15% das denúncias de intolerância religiosa foram praticadas contra religiões de matriz africana. Em 2018, 59%. Os dados são do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Então, das 360 denúncias, 213 em 2018 foram contra religiões de matriz africana. 15% em 2015, 23% em 2016, 27% em 2017 e 59% em 2013. Então, nós temos aí um crescimento nesse recorte temporal que tem um salto gigantesco em 2018, né? Por quê? Né? Além dos exemplos que nós já debatemos em outros momentos, o que justificaria isso? Pensando racionalmente, são religiões. Têm a mesma função social. Mas o que leva uma religião a sofrer mais violência do que a outra? Acho que nós temos que... A minha grande questão aqui é fazer vocês refletirem sobre isso. E que a gente possa, em um outro momento, juntos, pensar quais serão as possíveis causas e respostas a isso, né? Continuando aqui, já encerrando esse nosso breve papo, já estamos chegando nos 20 minutos, eu vou relembrar 3 conceitos que nós temos que utilizar para analisar esses dados. Primeiro, vou de baixo para cima, tá? O primeiro é o de cultura. A cultura é um conjunto de ações, né, que buscam satisfazer as necessidades biológicas e simbólicas das sociedades humanas. O exemplo é o luto, né? A questão da morte. O indivíduo morreu, e aí como nós vamos lidar com a morte? Cada cultura vai ter uma forma de lidar com o luto, né? Quando eu estava conversando com isso, com os alunos, alguns lembraram do meme daqueles rapazes que dançam com o caixão, aí
também fazem meme com, não sei onde é que é, na Guatemala, que tem a galera tem um costume, né, aquele povo tem um costume de dançar em cima do caixão. Eu li na Irlanda que um senhor de idade, ele deixou uma festa num pub, né, num barzinho, paga, para todo mundo, depois do velório dele, do enterro dele, todo mundo ir para lá encher a cara, né? Teve na Inglaterra um senhor que deixou uma mensagem gravada, ele pediu, né, para um amigo, em segredo, que essa mensagem gravada fosse tocada de dentro do caixão dele. Então, assim, ele era um comediante. Então, as pessoas vivem o luto, as culturas e as pessoas vivem o luto de forma diferente. Então, a cultura são essas ações que vão dar respostas para essas coisas. E aí, os dois últimos conceitos. Relativismo cultural é quando eu vejo as culturas de forma relativa. Então, deixa eu ver. Vou pegar o mesmo exemplo da questão do luto, né? Se eu pensar de forma relativista, culturalmente falando, dançar com o caixão, dançar em cima do caixão e todo mundo pro bar encher a cara, tem a mesma função. É um processo de despedida, né? Despedida daquele indivíduo que não faz mais parte materialmente da cultura, né? Então, sei lá, lá na Indonésia, quando deu um ano que a pessoa morreu, você vai lá e tira ela do caixão limpa, tira uma foto com ela. A gente ficar velando durante um dia, 2 dias, ir no cemitério uma vez por ano, tudo isso são fenômenos culturais que são diferentes, mas têm o mesmo peso, né? Pensar de forma relativista é isso, pensar uma igualdade entre as culturas. Já o etnocentrismo é quando se considera a sua cultura enquanto superior, única, verdadeira. Por que esses caras fazem isso? Por que eles dançam? Por que eles bebem? Por que eles fazem piada? Por que no interior do Nordeste existem as choradeiras, as mulheres que choram contratadas? Por que chorar? Por que fazer? Por que fazer o cortejo fúnebre? Tudo isso é besteira, sei lá o que, enfim. Na minha cultura é muito melhor. Então, quem é etnocêntrico perde a possibilidade de aprender as coisas. Então, quando você pergunta, assim, filosoficamente ou cientificamente falando, você questiona por que nós fazemos isso, ou por que eles fazem isso, você tem a possibilidade de aprender, né? Eu vejo, assim, muitas pessoas que têm o anseio de viajar muito, é porque querem aprender novas culturas, né? A gente só tem que tomar cuidado porque a cultura não é tão aparente assim, né? A cultura, os indivíduos, né, os seres culturais, eles manifestam o que querem, né? Vou dar só um exemplo dessa manifestação. Muitas pessoas que vêm de fora, né, turista que vem para o Brasil, pensam que nós somos um povo 100% alegre, pacífico, que vive dançando. É só você assistir o Rio, aquele desenho, né? Que todo mundo dançando na rua, todo mundo fantasiado, quando a gente bem sabe que o Brasil não é assim. Só que nós mostramos um traço cultural para esse estrangeiro, visitante, de forma intencional. A gente quer movimentar a economia, a gente quer, enfim, ganhar dinheiro, sei lá, fugir um pouco da realidade, enfim, cada um tem seu motivo. Mas socialmente falando, a cultura, ela é esse complexo. É uma questão muito complexa. E ser etnocêntrico é você não considerar essa complexidade, é você entender que a minha cultura é complexa. E é muito fácil você pensar que só a sua cultura é complexa, porque você vive nela, né? Já a cultura do outro sempre será simples, mas eu gostaria de dizer para vocês que normalmente ela é simples porque você tem uma visão simplista da coisa, né? Então, quanto mais você pergunta, quanto mais você vai aprendendo, mais você vai ver que essa cultura é extremamente complexa. Então, é isso. Chegamos aí nos nossos 25 minutos, dentro do planejado. Mais uma vez, obrigado e até a próxima. Valeu!